Paz seja convosco, amados irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os nossos irmãos a meditarmos um pouco na palavra do nosso Deus, do Eterno, em nome do nosso Senhor Jesus. E para isto, hoje, gostaria de comentar com os nossos irmãos, meditar na Santa Palavra, aonde realmente, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos o cumprimento de todas as coisas que aqui já foram ditas pelos profetas, pelos homens de Deus. Então nós sabemos que lá no princípio, Noé, ele recebeu uma ordem de Deus, uma ordem divina, aonde era para ele preparar uma arca, porque viria sobre a terra uma grande destruição. E toda a carne, ela ia expirar, ela ia morrer. Mas Deus avisou o seu servo para que ali viesse a fazer uma arca, porque realmente ali Noé iria manter a semente da mulher, né? A semente que veio desde o Jardim do Éden e que ia ser mantido, os animais, tudo que Deus havia feito, tudo que tinha o fôlego de vida era para ser colocado naquela arca, para que não viesse perecer. E Deus, realmente avisando Noé, sabendo que Noé era um homem temente ao seu mandato, fez tudo conforme aquilo que o Senhor Deus havia lhe falado. As medidas, tudo que Deus passou para ele, ele fez conforme a palavra do Eterno. E nós vemos realmente o cumprimento de tudo isto que houve, né? Noé e sua família foram preservados. E nós hoje existimos justamente por tudo aquilo que Deus falou para Noé, né? Ele ia preservar ali aquelas pessoas que entrassem na arca com o fôlego de vida. E com certeza nesse período que Noé estava construindo aquela arca, mandado de Deus, as pessoas com certeza ficavam às vezes curiosas. Para que essa arca, esse barcão tão grande, né? Esse homem está ficando louco, está falando algo aí que jamais irá acontecer, né? E as pessoas não atentavam realmente para aquilo que Noé estava falando, que viria um dilúvio muito grande sobre a face da terra e que todos iriam morrer se não entrassem na arca. Mas eles procuraram não entender, não compreender, não atentar para aquilo que Noé estava avisando, estava pregando. Por isso que ele é chamado de pregoeiro da justiça. Com certeza ele pregou ali para muita gente. E hoje nós olhando para a quantidade de pessoas, aquele povo que morreu, que expirou, era pouco em vista da população que hoje existe sobre todo o planeta Terra. Hoje somos muitos. Mas a palavra de Deus nos diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Casavam-se, andavam em casamento, até que a água veio e levou a todos. Todos a quem?
todos aqueles que não deram realmente atenção à palavra do Eterno. Então, Deus ele não vai mais acabar a terra com água, toda a terra, o planeta, não. Ele colocou um sinal, um arco nos céus, o qual ele disse a Noé, toda vez que ele visse, olhasse para o céu e visse, ou seria o homem, visse aquele sinal que Deus colocou, é o arco da aliança que Deus fez com o homem, com Noé, que não acabaria mais a terra, os sobreviventes, né, com água. Sobreviventes daquela grande tragédia lá do princípio. Mas hoje, na vinda do Senhor Jesus, será algo muito semelhante. Por quê? Nós estamos avisando as pessoas, estamos falando a respeito da carta, a carta que o Pai deixou para seus filhos, para que todos aqueles realmente que queiram conhecê-lo, meditar realmente nisto que está escrito, não em palavras de homens, mas realmente na palavra do Eterno, né? Então convido aqui a estarmos lendo em Gênesis capítulo 6, do verso 11 e 12. Vamos ver o motivo pelo qual Deus quis acabar com aqueles homens. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então a corrupção estava imensa sobre a terra. O homem estava bem distante de Deus. E hoje nós estamos vivendo algo pior ainda, coisas terríveis, que às vezes nós olhamos com a nossa simplicidade de homem, nós conseguimos ver coisas abomináveis acontecendo. Mas o homem, mesmo assim, não estão querendo se voltar ao Eterno. Às vezes nós perdemos pessoas muito próximas de nós por estar realmente falando da palavra do Eterno, trazendo a mensagem de Deus para os homens, avisando-os para se prepararem, porque vão vir dias terríveis, dias que os homens não suportarão e blasfemarão de Deus. Mas por que isto? Por que blasfemarão de Deus? Justamente por não conhecerem as Escrituras Sagradas, por não se voltarem à palavra do Eterno. Então, quando nós convidamos os nossos amigos, irmãos, familiares para conhecermos a mensagem, para sentar conosco, para meditarmos nas coisas de Deus, às vezes muitos se afastam de nós, não querem saber, não querem conhecer, não querem meditar. E aí nós às vezes ficamos tristes, às vezes porque quando nós conhecemos a mensagem a respeito do reino, as primeiras pessoas que nós queremos que venham entender a mensagem assim como nós, são os familiares, são os amigos. Aí nós falamos, agora eu vou falar da mensagem da igreja, né? E eles vão entender, porque tudo que nos falaram está escrito na palavra, e tudo que nós vamos falar também está escrito, porque nós aprendemos assim, devemos fazer como está escrito, né? E aí nós nos decepcionamos. Mas vou continuar lendo aqui na palavra do Eterno. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face,
porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira de gofer, farás comprimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Falharás andares debaixo, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teu filhos contigo. E tudo o que vive, de toda a carne, de 2 de cada espécie meterás na arca, para o conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada uma espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida, e come e ajunta-se para ti, e será para mantimento, para ti e para com eles, para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então Noé, ele obedeceu à risca tudo aquilo que Deus havia falado para ele, e fez conforme o seu mandato, né? E tudo isso realmente ficou para o nosso ensino. E aí a palavra de Deus, passando algum tempo mais, né, já dita por Jesus, ele falou assim: como foi no dia de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Casado, assim, dava em casamento, até que a água veio e a levou todos de quem? Todos aqueles que não haviam entrado na arca, que não estavam apercebidos para aquilo que viria, o que iria acontecer. Então hoje nós estamos aqui falando, avisando os nossos irmãos, amigos, todos, né, nossas famílias, né, todos aqueles que não conhecem realmente, nós temos que avisar, porque virá algo terrível, né? Hoje nós vemos coisas aos nossos olhos acontecendo, aquilo que nos é concebido, né, através da visão, mas Deus, ele vê o interior, ele vê tudo, a maldade do homem, a maneira como o homem age, e com certeza Deus já está estabelecido, aliás, tudo o que virá sobre esta terra, né? Então nós devemos estar atentos à palavra do Eterno. Convido ainda a estarmos lendo aqui no livro de Mateus, capítulo 24, convido os nossos irmãos, né? Mateus, capítulo 24, para realmente meditar aqui mais um pouco, né, a respeito da vinda do Filho do Homem, da vinda de Jesus, do estabelecimento do seu reino sobre esta terra. Os homens estão hoje aí, às vezes não, pregando mentiras, falando que o homem vai para o céu, essa terra vai ser destruída de tudo, mas isso não é verdade. Quem vai ser destruído aqui vai ser os homens que não guardam os mandamentos de Deus, que não querem guardar, que não querem conhecer o Eterno. Então é isto.
Vamos ler Mateus capítulo 24, verso 36 em diante. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. Jesus está dizendo, é Jesus que está dizendo isso. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Que ensinamento que nos traz essa leitura? É justamente o preparo de estarmos atentos às Escrituras Sagradas, à Palavra do Eterno, guardando os seus mandamentos. Então, em todo momento, nós devemos estar atentos à sua Palavra, obedecendo a sua Palavra. Porque para muitos, o Filho do Homem já veio, porque já morreram, essas pessoas que já morreram, esses nossos irmãos, e aqueles também que não estavam atentos às palavras, a palavra do Eterno, Jesus já veio para eles. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aí a palavra de Deus nos diz assim: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então aquele que tem parte na segunda ressurreição, que não vão reinar com Cristo, porque não estavam guardando seus mandamentos, vai ressuscitar só na segunda ressurreição para destruição. Vai ser destruído, julgado e lançado no lago de fogo. A palavra de Deus nos diz isso lá no Apocalipse capítulo 20. Por isso nós devemos estar percebidos, nós devemos estar atentos à palavra do Eterno. Porque Jesus ele pode vir a hora que nós não imaginamos. 45. Verso Vou começar aqui no capítulo 25. Capítulo 25, aonde nós vamos ver realmente algo muito interessante, que é nos dito a respeito das 10 virgens. Então, realmente falando para aqueles que estão atentos, que estão guardando o azeite em suas lâmpadas, para que a hora que o Senhor vier, não sejamos pegados de surpresa. Nós devemos estar atentos à palavra do Eterno. Mateus capítulo 25, do verso 1 em diante. São palavras do Senhor Jesus, do Mestre, dizendo aqui, ó: então o reino do céu será semelhante às 10 virgens,
que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo tosquenejaram, todas e adormeceram. Então todas elas dormiram, adormeceram. Mas as loucas, elas não estavam preparadas com os seus azeites, ou seja, buscando algo do Espírito, algo do esposo, buscando o entendimento da palavra de Deus, se preparando, vivendo de acordo com a palavra do Eterno. Elas não estavam preparadas. Mas aí, em certo momento, vem o esposo. Mas vamos ler para realmente se é isso que está escrito. Verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo sair-lhe ao encontro. Mas todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Porque elas não se prepararam antes. O preparo tem que ser antes, para que a hora que o esposo vier, não nos pegue de surpresa. Tem muitos que estão deixando para o final. Não, ainda vou viver a minha vida mundana, vou viver do jeito que eu quero. A hora que for para servir a Deus, eu sirvo. Mas será que vai dar tempo? Vai dar tempo de guardar os mandamentos de Deus? De entrar no reino de Cristo? Mas vamos continuar lendo. 9. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes vos, que os vende e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Fechou a porta, não entra mais. Então a igreja de Deus está avisando: vamos conhecer o plano divino, vamos conhecer o plano de Deus. Mas as pessoas não querem. É isso que está acontecendo. Elas não estão comprando azeite para suas lâmpadas. Verso 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então a nossa vigilância, ela tem que ser constante, porque nós não sabemos. Nós podemos estar vivos hoje, à tarde podemos estar mortos. Então nós devemos fazer tudo conforme a palavra de Deus hoje, no dia de hoje. Então nós devemos estar atentos. Convido os nossos irmãos ainda a estarmos lendo aqui em Mateus 25, verso 31, que nos diz assim: Jesus dizendo aqui, na palavra do Eterno, Mateus 25, verso 31: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros,
como o pastor aparta os bodes às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. O rei reinar aqui na terra, viu? Sobre a terra. Promessa que foi feita lá a Maria. Conceberás, darás à luz um filho, porás esse nome de Jesus, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele vai reinar lá em Jerusalém, viu? Lucas 1, verso 31 até o verso 33. Está escrito lá. Verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de beber, de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro, hospedaste-me. Estava nu, vestiste. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste enfermo. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos? Ou nu te vestimos? E quando vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não deste-me de comer, tive sede e não deste-me de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me visitastes, enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos ou não fizestes a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos resplandecerão para a vida eterna. Então realmente nós vemos que quando você está agindo de acordo com as Escrituras Sagradas, com a Palavra de Deus, cumprindo isto que está escrito, nós estamos nos preparando para o encontro com o Senhor. Quando nós colocamos em prática, então nós devemos fazer o bem a todos, levar a mensagem do reino a todos, avisar a todos a guardar os mandamentos do Eterno, a preparar suas lâmpadas com azeite para que não seja surpreendido. Então nós que conhecemos a mensagem, não tem como nós dizer: vou dar um tempo. Não existe tempo. E às vezes você está dando esse tempo, você vir a morrer, você já perdeu o seu galardão. Porque você às vezes conheceu a mensagem da luz, a luz que alumia todos os homens que queiram guardar os mandamentos do Eterno. Então estejamos atentos realmente para
estarmos cumprindo como Noé atentou para a palavra do Eterno e fez aquilo conforme tudo que o Senhor havia lhe dito. Que sejamos assim, atentos, para que não sejamos surpreendidos. Grande abraço a todos e que a paz seja convosco.